Meus amados, peço que você abra sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 13. Nós estamos tratando uma série de mensagens devido ao ano que está terminando e o outro ano que vai iniciar em breve, com o tema Cortando o Mal pela Raiz. Pode repetir comigo? Cortando o Mal pela Raiz. E hoje a gente vai falar de um negocinho muito legal e complicado, chamado família. Isso mesmo. Quem tem família aqui, levanta a mão. Família é um negócio tão complicado que Deus não deixou nem a gente escolher família. É tão complicado que Deus falou assim: não vou dar essa oportunidade ao homem. E ele vai nascer com a família que nasce, acabou. Se for escolher família, não vai dar certo. Ia ser uma confusão danada. Gênesis capítulo 13. O capítulo 12 e capítulo 13 tratam da história, do início de uma história, de uma das famílias mais complicadas que tem na Bíblia, que é a família de Abraão. Se Abraão estivesse hoje, no nosso tempo, vivo, com certeza a família de Abraão participaria daquele programa Problemas de Família. Com certeza ia participar Barracos de Família. Uma das famílias mais barraqueiras da Bíblia, família de Abraão. Abençoadíssima pelo Senhor, linda a história de fé, de promessa, mas olha que famíliazinha complicada, desde o início. Gênesis capítulo 12 e 13 vai tratar alguns males que nós às vezes não tratamos, e eu gostaria que o ano de 2020 fosse melhor para a sua família do que foi em 2019, bem melhor. E a gente precisa cortar alguns males, senão a gente não vai ter sucesso em 2020. Já para a gente iniciar, peço que você fale à pessoa que está ao seu lado, por favor, assim: vai doer. Vai doer. Vai doer porque quando a gente fala de família, normalmente dói. Mas se a gente não falar, não vai melhorar. Não vai melhorar. A gente vai lendo o texto pouco a pouco, para ir doendo também pouco a pouco, ok? Doses homeopáticas. A gente vai lendo e vai, assim, lembrando daquilo que a gente deixou de fazer, que o Senhor já mandou fazer faz um tempo. E a gente continua fazendo, e não quero que você repita os mesmos erros em 2020. Vamos lá? Gênesis capítulo 13, do verso 1 até o verso 5. A palavra de Deus fala assim: Saiu, pois, Abraão do Egito para o Neguebe, ele, a sua mulher e tudo o que tinha, e Ló com ele. Era Abraão muito rico, e possuía gado, prata e ouro, e fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar, que outrora tinha feito. E aí então Abrão invocou o nome do Senhor. E Ló, que ia com Abrão, tinha também rebanhos, gado e tendas. Vamos parar por aí. A primeira coisa que eu quero pensar com os irmãos, que nós normalmente, com relação à família, cometemos um erro muito grande, é colocar a nossa família em primeiro lugar e colocar Deus em segundo lugar. Mas pastor, eu sou crente, eu não faço isso. Vai nessa. Quantas vezes nós colocamos a nossa família em primeiro lugar e colocamos o Senhor em segundo e terceiro e quarto lugar? Isso aconteceu com Abraão. Abraão recebeu uma ordem, está em Gênesis capítulo 12, olha lá, Gênesis 12, no verso 1, primeiro verso, que o Senhor fala para Abraão: Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. A gente leu Gênesis capítulo 13 e vimos aqui que Abraão levou alguém que não era para levar. Levou Ló. No verso 5 do capítulo 12, fala que quem chamou o Ló para acompanhar Abraão
não foi Deus, foi Abrão. E a ordem que Abrão recebeu do Senhor, foi de sair da casa de sua parentela e da sua cidade. E o Senhor, em momento algum, fala para Abrão chamar Ló, e ele leva Ló. E mesmo assim, dá problema. E eu quero lhe dizer, querido, que muitas vezes nós fazemos isso. Nós amamos mais a nossa família do que ao Senhor. E o pior, nós interpretamos as ordens que o Senhor concede a nós. O Senhor falou para Abraão: sai da casa da tua parentela. Parente inclui pai, mãe, tio, papagaio, periquito, cachorro, tudo. Abraão levou o seu sobrinho. A palavra de Deus fala que Ló era filho do irmão de Abraão. Sobrinho é parente de segundo grau, mas Abraão levou a si mesmo, porque ele era irmão, era como se fosse um irmão, era íntimo. Quero lhe dizer, querido, que no ano de 2020 você precisa colocar sua família no devido lugar. E o devido lugar não é no primeiro lugar, é no segundo lugar. Aquilo que o Senhor falou, aquilo que o Senhor deu ordem, não pode ser reinterpretado. Abraão recebeu uma ordem e ele incluiu nessa ordem Ló. E a gente vai ver o problema que isso causou, os problemas que isso trouxeram para a vida dele e o trabalho que isso deu. Eu quero dizer, querido, que muitas vezes nós chamamos problemas para nós porque a gente agrega coisas que o Senhor falou para que não era para agregar há muito tempo. Eu quero dizer, no ano de 2020, para poder ser diferente, a gente tem que colocar a nossa família no nosso devido lugar. Pastor, mas eu amo a minha família, eu amo os meus filhos, eu amo os meus netos, eu amo os meus sobrinhos. Ótimo, não estou falando isso. Eu só estou falando que você não pode colocar a sua família em primeiro lugar, de maneira alguma, de jeito nenhum. 2020 tem que ser diferente de 2019. Vamos continuar? Verso 5 do capítulo 13, Gênesis capítulo 13, do verso 6 e 7. Fala lá, que nós lemos até o 5, né? Que fala assim: e a terra não podia sustentá-los para que habitassem juntos. Gênesis 13, 6. Porque eram muitos os seus bens, e de sorte não podiam habitar um na companhia do outro. E houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os fariseus habitavam então nessa terra. Segunda coisa que a gente tem que cortar o mal pela raiz é tentar mudar o perfil da nossa família. Já percebeu? Os crentes de Jesus normalmente falam assim, pegam aquele texto de Josué, levanta as mãozinhas para o céu, fala assim: eu e minha serviremos, oh glória, amém? Amém ou não amém? Mas até isso cumprir, quanta coisa tem que acontecer, quantas coisas. E uma delas que a gente que é crente de Jesus atrapalha ao Senhor é quando a gente quer mudar o perfil da nossa família. O verso 6 e 7 deixa claro isso, que haviam duas pessoas ricas, extremamente ricas, Abraão e Ló. E a palavra do Senhor fala que os dois não poderiam viver na mesma terra. Meu irmão, você já percebeu como é que a gente às vezes quer mudar o perfil da nossa família? Por exemplo, eu vou falar da minha família, né? Os meus pais. Eu amo os meus pais de paixão. De paixão. Amo meu pai de paixão, minha mãe de paixão. Mas os meus pais não são normais. Meu pai é doido. Minha mãe mais doida ainda, porque casou com ele. A gente precisa ter uma distância de segurança. Quando eu vou lá em Niterói, e a gente às vezes está com pressa, porque vai no Rio de Janeiro e tem que passar em Niterói na casa do meu pai alguma coisa,
e às vezes está apressado, eu não posso passar na casa do meu pai e ficar menos que 4 horas. Eu não posso, chegar lá, passar meia horinha. Não há essa possibilidade. Porque meu pai gosta de falar. E gosta de ouvir. E ele quer saber da sua vida. E isso leva tempo. Se eu passar na casa do meu pai meia hora, é melhor não passar. Perfil. Meu pai e minha mãe são assim. Eles gostam de conversar. Senta na mesa, senta 8 horas da noite, se der bobeira, sai 2 da manhã. Assim. E o papo vem, e os meus pais são daquele tipo de gente que emenda um assunto no outro e que não te dá chance de sair. Esse aqui passou o final de semana lá, 3 dias falando direto. Pastor Tiago Rubim, ouvindo e falando. Senta na mesa e vem café, e vem bolo, e vem pão. Parece que está sendo alimentado para ir para bate. É bom, mas é perfil. Eu não posso mudar o perfil do meu pai. Quando eu saio daqui de Cabo Frio para ir em Niterói, eu tenho que destacar o dia. Mas eu poderia falar assim, não, eu vou passar rapidinho na casa do meu pai, meia horinha lá, ele só dá um cheiro nele, só dá um beijinho. Não. Isso traz confusão. A palavra do Senhor fala em Abraão e Ló que houve contenda. O que é contenda? Briga? Lá na tua família tem briga? Oh, benção! Sempre tem, a família sempre tem. Às vezes, queridos, as brigas dentro da nossa casa são por motivos que nós queremos mudar o perfil. Eu sou casado com aquela moça ali, sou casado com ela. Eu acordo dando bom dia para o sol. Sol, muito obrigado, Senhor, pelo sol, o céu azul. Ela acorda zumbi. Até tomar o café, eu não tenho um ser humano em casa não, tenho um zumbizinho. Vem andando. Senta. Não sabe nem com quem está falando, quem não está. Depois de uns 3 goles de café que acorda. E tem que ser devagar também, porque se for muito rápido, perfil. Às vezes você está exigindo do teu marido, da sua esposa, dos seus familiares, coisas que eles não vão poder conceder. E você é crente em Jesus. Pare de tentar mudar o perfil da sua família. Aqui a palavra do Senhor fala que houve contenda. Houve contenda porque Abraão fez o quê? Levou Ló para uma terra que não era para levar. Ló não tinha perfil para seguir Abraão. Ló era um empreendedor. Ló era um homem novo, mais jovem que ele, mas era um homem trabalhador, era um homem fiel, mas ele não tinha perfil para ser discípulo, digamos assim, de Abraão. E Abraão não enxergou isso. E tirou da terra dele alguém sem o perfil necessário. Pare de tentar mudar o perfil da sua família. Se a sua família é normal, continue com ela. Se a sua família é doida, que nem a minha continue com ela. Se adapte, porque senão o ano 2020 vai ter os mesmos erros que 2019 tiveram. Vamos lá continuar? O verso 9 até o verso 10 fala assim, vamos lá, Gênesis 13, que fala assim: acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que apartes de mim. E se fores para a esquerda, eu irei para a direita. E se fores para a direita, irei para a esquerda. Então levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era muito bem regada, antes que o Senhor tivesse destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Verso 11. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente, e separaram-se um do outro. Terceira coisinha que a gente tem que parar de pensar, coisa que a gente tem que parar de fazer na nossa família: parar de misturar limites. Isso mesmo, parar de misturar
limites. Uma coisa é ultrapassar limites. Outra coisa é você misturar limites. A palavra do Senhor é muito clara em vários textos que o homem deixaria sua casa para viver com a sua esposa e que esses limites não poderiam ser ultrapassados. Hoje a gente vê tudo misturado e não quer ter problema. Aqui no caso, principalmente no verso 10, deixa claro o perfil de Ló. Vamos fazer um exercício? Faz assim, ó. Vamos imaginar que nós todos somos Ló, ok? Estamos conversando com Abraão e estamos assim, faz assim. E aí Ló olha a terra. Ló escolheu a melhor ou a pior? A melhor. Já aconteceu isso contigo? Vou dar um exemplo prático. Você está na sua casa, seu filho ou alguém parente seu chega na geladeira e lá tem o Danone. Só tem uma unidade. Tem Danone, repolho, alface, arroz requentado de 3 dias já, feijão a temperar e água. O que ele vai escolher? Olha o Ló na tua casa. Tu tem um Ló em casa. Aí, ele está sozinho em casa. Você fechou a porta, comeu o Danone. Você chegou do trabalho com vontade de comer? Abre a geladeira. O que tem lá? Repolho, alface, água, menos o Danone. Meu amado, isso acontece todo dia. A gente às vezes quer misturar limites, porque é parente, porque é sangue do sangue, porque tem intimidade. Você precisa limitar os seus parentes, limitar por amor, porque se não acontecer isso, vai haver o que aconteceu na vida de Abraão. Houve contenda. E principalmente no verso 10, deixa claro que Ló escolheu a melhor terra. E isso acontece todos os dias. Só que aí no verso 12, olha lá no verso 12. No verso 12 e no verso 13. Olha lá. Habitou Abraão na terra de Canaã e Ló nas cidades da campina. Eram cidades boas, eram terra boa, era terra boa. E ia armando as suas tendas até Sodoma. Verso 13. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Aí a pergunta que faço: quem estava errado aqui? Ló ou Abraão? Ih, foi dividido. Abraão estava errado. Sabe por quê? Porque quem levou Ló para o risco não foi Ló, foi Abraão. E Abraão era mais velho. Abraão era tio. Abraão tinha responsabilidade com Ló. E ele colocou Ló em risco. E a gente às vezes na igreja coloca as nossas famílias em risco. Nós que conhecemos a palavra, nós que viemos na igreja quinta-feira, domingo de manhã, domingo à noite, sai daqui com a Bíbliazinha na mão, no baixo do braço, e vai para casa e volta para a igreja e conhece da palavra. Muitas vezes vejo membros de igrejas, conhecedores da palavra, colocando seus casamentos e seus filhos e sua parentela em risco. Se você seguir em frente em Gênesis aqui, capítulo 14, 15 e à frente, você vai ver que Ló foi forçado pelo Senhor a resolver o problema. Tempos depois, quando Deus fala para Abraão
que iria destruir Sodoma e Gomorra, quem teve que tirar Ló de lá? Quem tirou? Foi o Senhor. Mas quem teve que defender Ló? Abraão. Abraão teve que juntar seus funcionários, está vendo a palavra? Teve que juntar seus funcionários, os seus homens, que davam mais ou menos cerca de 300 homens, para poder defender e tirar Ló da cidade e trazer em segurança. Meu querido, quero lhe dizer uma coisa muito sincera: problema criado por você, Deus não vai resolver sem você. Ele vai resolver, mas Ele vai te envolver na solução, porque quem criou o problema foi você. Quem criou o problema na vida de Ló foi Abraão. Abraão gostava de misturar limites, era uma personalidade dele. Isso se repete, tanto é que quando Sara queria um filho, o que ela fez? Ela deu a sua serva para Abraão, e Abraão aceitou, mais uma vez misturando limites. E o problema está aí até hoje. Uns falam que são filhos de Abraão, são filhos da promessa. Os outros também falam que são filhos da promessa, porque são filhos mesmo. Está aí até hoje o problema. Até hoje está o problema aí, porque a gente mistura os limites. Meus amados, não coloque sua família em risco. Uma das coisas que nós brasileiros temos muito disso é misturar os limites. Minha avó falava uma coisa: quem casa quer. Essa história de ficar morando muito perto de parentes. Olha aí dá uma olhada para os teus irmãos. Ficar muito misturado, ficar muito. Isso não é. Isso, repete comigo isso. Repete comigo isso. Isso não é bom. Nunca foi bom, não é bom e não será bom. Você pode amar seus parentes, pode amar sua família, pode amar seus filhos, mas tem que ter limite, porque senão a coisa complica. Para a gente terminar, olha lá no verso 14, para a gente terminar. Verso 14 até o verso 16, fala assim: disse o Senhor a Abrão, depois disso tudo, né? Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se separou dele: ergue os olhos e olha desde os montes, para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente, porque toda essa terra que você vê, eu te darei, a ti e a tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Última coisa que a gente tem que parar de fazer. Nós temos que parar de ficar desanimados com a nossa família. Isso mesmo. Nós temos que parar de ficar desanimados com a nossa família. Se você perceber no texto, deixa claro aqui que Abraão ficou meio chateado com Ló. Dá para perceber. Porque o Senhor fala para ele erguer os olhos. No verso 14. Ou seja, a situação foi tão tensa, houve tanta briga entre os pastores de Abraão e Ló, que Abraão e Ló tiveram que se reunir e falar assim: ó, para que não haja contenda entre nós, é melhor a gente se separar, melhor a gente sair bem disso. Escolhe uma terra para você ficar e eu vou escolher outra. E Ló, sabiamente, humanamente falando, escolheu a melhor, óbvio, ele não é bobo. Só que Abraão, pelo jeito aqui, ficou meio chateado com Ló. A palavra fala que o Senhor saiu, se fez presente. Olha aqui, disse o Senhor a Abraão, você se fez presente a ele,
e falou assim, ó, ergue os teus olhos e olha para onde você quiser que eu vou te dar. A gente às vezes fica chateado com a nossa família. Fica ou não fica? Parece que quanto mais próximo, pior. Marido, esposa, filho, então, ó, filho para dar tormento, para dar porrinhação, complicado. Sogra, fala a Deus. Sogra, cunhado, não é parente? Cunhado é parente, irmão? Uns dizem que sim, outros dizem que não, né? Mas é família, está dentro, né? Está dentro, está no pacote. Está no pacote. Nós precisamos parar de ficar chateado com a nossa família, sabe por quê? Porque eles são humanos. Repete comigo, a minha família é feita de humanos. A gente que cria uma ilusão pensando que eles não são humanos. A gente pensa assim, meu filho vai me amar até os últimos dias da minha vida. Meu esposo vai cuidar de mim quando eu tiver 97 anos em cada perna. Meu sobrinho, criei desde pequeno, já ouviu isso falar? Te peguei no colo. Meus amados, sua família é feita de humanos. Mas aí vem o consolo do Senhor. O consolo que o Senhor concedeu a Abraão foi dizendo assim, olha, você precisa mudar o seu olhar, porque você serve a um Deus que é todo poderoso, que é dono de toda a terra, não daquele pedaço apenas, mas de toda a terra. E olha a promessa que o Senhor faz a ele em consolo, aqui principalmente no verso 16, fala assim, ó, eu farei da tua descendência como o pó da terra. E fez mesmo. E fez. E a descendência de Ló? Fala o nome do filho de Ló. Fala o nome um neto de Ló. Você não conhece? Fala um filho de Abraão. Fala o nome do filho. Jacó. Mas quem? José. Tem a descendência até hoje. Está na Bíblia, toda a descendência de Abraão. E de Ló não está. Né? Sabe por quê? Porque Ló fez algo que desagradou o Senhor. Mas Abraão ficou chateado naquela hora. Ele foi fiel. Então, meu querido, em 2020, nós precisamos parar de fazer algumas coisinhas referentes à nossa família, para que 2020 seja um ano de bênção. Quem quer que 2020 seja um ano de bênção? Quer que seja bênção? Então vamos lá. Quais são os males que você precisa cortar? O primeiro deles é parar de trocar o lugar de Deus pela sua família. Falei no primeiro, né? Que a gente às vezes coloca a nossa família em primeiro lugar. Coloca mesmo, é natural, coloca mesmo. Segunda coisa, a gente tem que parar de forçar o perfil da nossa família. Se a nossa família tem um perfil tal, não tente forçar. Eu achei interessante agora há pouco tempo atrás, que teve um missionário da nossa junta, num país árabe, e lá a família árabe que se converteu, o marido tinha 3 mulheres, né? O chefe da casa tinha 3 mulheres. E o que ele ia fazer agora? Se ele se converteu ao cristianismo, ele tinha 3 mulheres, com cada mulher tinha 3 filhos. Como é que ele ia fazer? Olha o conceito de família totalmente diferente do nosso. A gente tem, aqui nós temos, o marido normalmente tem que ter uma mulher. Lá na Arábia, ele tem 3. E ele agora é cristão. E aí, José? Vai se separar das 2? Obviamente que não. E tem filhos com ela, tem responsabilidade com elas. Mas é uma outra cultura, não tem nada a ver com a gente. Vem me dar trabalho não, hein? Os homens aí, por favor, vem me arrumar trabalho não. Você quer ter mais que uma mulher, vai para a Arábia. Vai para lá, porque aqui é uma só.
e sossega o seu facho, ok? Estou de olho, hein? Nem de gracinha pro meu lado, não. Mas lá é outra coisa. Nós não podemos forçar o perfil da nossa família para um desejo que a gente quer. Outra coisa que a gente também comentou, que a gente não pode misturar os limites. Faz assim, ó. Faz assim, ó. Assim, ó. Não se mistura limite. Limite é limite. Limite é limite. Não se mistura limite. Pode até estar junto, mas não se mistura limite, senão a coisa complica. E última coisa, a gente tem que parar de se chatear com a nossa família, porque a nossa família é feita de gente humana, gente falha. Então a gente tem que fazer exatamente aquilo que está fazendo, o que a palavra do Senhor fez com Abraão. O Senhor falou assim: levanta os teus olhos e olha para a terra toda que eu te dei. E isso nos consola. Então 2020 você vai parar de fazer algumas coisas com a sua família, para que você possa resolver certas circunstâncias e os problemas da sua família não possam impactar a sua vida diretamente. Eu acho que você tem planos maravilhosos para 2020, amém? Você não pode excluir a sua família disso. Não tem essa opção. Você vive com ela. Você tem características dela. Você tem coisas que envolvem diretamente ela. Não tem como. Então ela faz parte. Sua família faz parte dos seus planos. E a sua família interfere diretamente nos seus planos. Diretamente. E a gente tem que parar de fazer algumas coisas que a palavra do Senhor fala claramente, que a gente não pode fazer, nem para hoje, nem para ontem, e muito menos para o futuro. Nós temos que parar. Se faz, tem que parar. Amém? Peço que você feche seus olhos. Nós vamos clamar ao Senhor pelas nossas famílias. Temos muitas coisas a fazer, muitos planos a executar, e existem algumas manias que nós, crentes em Jesus, temos que parar de fazer, porque nós podemos estar afastando a nossa família do Evangelho. Isso mesmo, nós crentes em Jesus, algumas manias que a gente tem que ter cuidado com o que faz. Tem que orar pela nossa família. É feita de gente pecadora e a gente tem que pedir ao Senhor sabedoria para que não possam acontecer grandes tragédias. Vamos orar, feche seus olhos. Pai, nós te agradecemos porque o Senhor nos concedeu uma família. Senhor, cada família tem um jeitinho, cada família tem uma dificuldade, e o Senhor sabe a dificuldade da nossa família. O Senhor sabe aonde o Senhor tem que tocar, as dificuldades que precisam ser vencidas, os problemas, Senhor, que estão sempre em risco de acontecer. Ó Senhor, toma as nossas famílias nas Tuas mãos. Senhor, nós temos familiares, Senhor, que não conhecem a Cristo, pessoas que às vezes zombam da nossa fé. Eu te clamo, Senhor, que o Senhor possa nos dar sabedoria, coragem, intrepidez, nos dar livramento, Senhor, para evitar, Senhor, conflitos e também, Senhor, ganhar cada um deles para a Tua casa. Senhor, nós queremos que a palavra de Josué possa se cumprir, de que ele disse: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas quantas coisas tem que acontecer para poder isso se tornar uma realidade? Abençoa-nos, Senhor, dá-nos livramentos, concede-nos, Senhor, as Tuas bênçãos e principalmente sabedoria para lidar com as nossas famílias. Senhor, se nós temos errado, e aqui nessa Tua palavra, nós aqui hoje estudamos que às vezes a gente pode errar contra o Senhor e contra a nossa família, que o Senhor possa nos dar, Senhor, sabedoria para vencer esses desafios, a gente possa cortar certos males da nossa vida, certos costumes, certos hábitos, certos maus hábitos que afastam a nossa família da Tua presença. Que nós possamos ser canal de bênção e não canal, Senhor, de desespero ou de mau testemunho. É que a Tua graça sobre nós. Abençoa os Teus servos. Em nome de Jesus amado. Amém. Amém? Então fica a dica para você que tem família: ame sua família. Você pode falar para a pessoa do seu lado? Ame a sua família. Ame a sua família.